Você sabe a diferença entre arquitetura de solução e de aplicação? Porventura você projeta tudo ao mesmo tempo e de repente precisa fazer adequações para suportar algo que você não previu? Bora conversar sobre isso. Eu posso te mostrar alguns elementos que vão te ajudar no seu próximo projeto de solução. Beleza? Olá, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindo a mais um vídeo no Road to Agile. É muito comum, pelo menos foi durante muito tempo, muito comum devido à simplicidade, digamos assim, das arquiteturas de aplicação, principalmente, né, isso eu tô falando, claro, até por experiência própria, principalmente no mundo ali das aplicações que seguiam o modelo arquitetural multicamada, onde nós basicamente isolávamos as funcionalidades em camadas, persistência, negócio, tratamento de erro, segurança e interface. E podíamos pensar nisso de forma simples, era um único banco de dados, né? Era um servidor web hospedando tudo. Então, assim, ficava bem, de certa maneira, simples. E como ela era modular, ela era, digamos, um monolito, né? Como hoje nós dizemos, era um único grande componente, da aplicação. Em muitos casos, até o front-end estava junto, né? Então, era fácil, a gente não tinha muitos módulos para fazer teu wiki, para mexer, para customizar. Mas isso mudou. Hoje, por exemplo, aplicações web tem pelo menos duas, três camadas, mas o, a, elas são hospedadas em servidores diferentes, né? Ou seja, você já tem meio que por padrão uma aplicação distribuída. Só nesse fator já aumentou a complexidade, né? Além disso, ainda entraram outros fatores como as notificações em tempo real, o modelo de comunicação REST, onde uma interface pode ficar esperando eventos e receber notificações de mudança, alertas de violação de regra, né, ou de atingimento de uma determinada condição. Todos esses elementos você tem, você precisa de um momento para pensar e para definir o que você vai suportar e o que você não vai. Imagina que, além de pensar em todos esses elementos de interatividade, armazenamento, execução, hospedagem, você ainda tenha que pensar nas regras de negócio. Então é por isso que a gente tem basicamente dois conjuntos de padrões. Os arquiteturais, que te apresentam regras e estruturas padronizadas para definir o desenho geral da sua solução, dado algumas premissas básicas, e outros padrões que vão modelar o seu comportamento, ou seja, vão coordenar as relações entre os componentes que vão ter a responsabilidade de processar os seus dados, propriamente dito. Então vamos aqui no board, vamos fazer uns desenhos aqui sobre isso. Então tá, vamos considerar inicialmente aqui uma aplicação web simples, né, dentro dos modelos atuais, né? Eu tenho a minha UI, né? Vamos colocar aqui front-end ou vamos deixar em português aqui interface de aplicação. Eu tenho aqui APIs REST, né, como a gente costuma chamar, vamos colocar como serviços, né, e eu tenho a base de dados. Então esse aqui seria um desenho hoje de uma
de uma aplicação, por exemplo, web, né? Aqui a gente põe essa comunicação, por exemplo, por HTTP. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para facilitar para vocês ou para nós, né? Vamos, beleza, e o nosso banco de dados. Ok. Antigamente a gente hospedava isso aqui num único servidor, ou seja, nós não tínhamos muitas ferramentas para para distribuir isso, né? Mas hoje nós temos. Então, como é que isso hoje, né? Como é que a gente vê, como é que a gente pode pensar nisso? Então, pessoalmente, eu começo a fazer perguntas como aquelas que eu sugeri no início. Por exemplo, eu terei notificação. Os dados vão precisar ser disponibilizados em tempo real, né? Ou seja, eu tenho. Como é que eu posso colocar aqui? Eu tenho dashboards. Vou colocar aqui em tempo real. Então tá, vamos trabalhar com esses dois aqui. Já dá bastante pano para manga. Então tá, considerando o nosso modelo, e hoje nós hospedamos isso de forma independente, ou seja, a gente tem o front-end, né? Ou vamos colocar aqui apresentação. A gente tem proxy. Tá, o que que é esse proxy? Vamos colocar aqui proxy transparente. Esse proxy transparente é a forma da gente ter um servidor web ou mais, como se ele roteando essas requisições que chegam para ele e encaminhando para vários servidores de maneira que a gente tenha um único endereço, né? Mas que esse endereço ele só vai rotear as requisições para a gente. Então, assim, considerando que a gente está fazendo um site, esse site precisa receber, né? Ele vai ter um único endereço, mesmo que esse endereço tenha uma série, ele resolva para vários outros endereços de rede, né? Endereço IP, né? Mas ele vai ter um único endereço externo, um endereço de domínio, né? Então vamos colocar aqui, esse cara é o nosso, vamos colocar aqui, domínio.com. Beleza, ele recebendo uma requisição, então aí a gente começa a disparar esse cara. Claro que aqui ainda pode complicar, mas a gente vai deixar simples por enquanto. Então tá, digamos que esse cara a gente está, digamos, preparando o suporte à escala a partir da chegada desse primeiro servidor de front-end, que a gente está chamando de proxy. Então, esse cara ele vai se preocupar em fazer a entrega da nossa camada de apresentação hoje, ou seja, arquivos estáticos. Imagens, JavaScript, páginas HTML, arquivos de vídeo, arquivo para download, qualquer coisa desse gênero. Ele vai jogar para cá. Do mesmo jeito, a nossa API também vai ser processada externamente. Deixa eu mover esses caras aqui para o lado.
Então, vocês viram que tem uma nova camada aqui. Só que aí é importante que uma coisa que também é feita hoje é que normalmente, uma vez que esses arquivos são entregues para o usuário, né, que ele acesse, esse cara ele pode ter um outro proxy específico, ao invés de ter um único ali, esse outro cara interagir a partir desse, ou seja, eu recebi a minha primeira chamada, ou seja, o index do site. Esse index ele vai bater num servidor que hoje a gente, por exemplo, pode usar um Nginx ou Nginx, né? O nome correto dele. Então, assim, esse Nginx ele vai entregar todos os arquivos estáticos. Até então, as suas APIs de serviço propriamente dito, seja em Node, .NET, Java, Python, Ruby, qualquer coisa, nem recebeu chamada alguma. Ela vai começar a receber chamadas quando as suas páginas efetivamente começarem a ser usadas. Por exemplo, o usuário vai autenticar. Esse primeiro processo, essa primeira etapa da entrega do seu site ou da sua solução, ela pode ser feita até por provedores, como é que a gente fala? Perdi agora ah, por clouds só de arquivos estáticos, né? O Cloudflare, por exemplo. E esses arquivos, eles meio que são entregues, digamos, for free em termos de carga para a sua aplicação. Uma vez eles entregues, aí você começa efetivamente a pagar pela hospedagem da sua aplicação, né? Então tá, temos a chamada aqui. A gente também vai usar o Nginx, por exemplo. Claro que tem outros como, por exemplo, o Fábio, como o AJ Proxy, né? Todos são soluções para atuar nesse papel. Então, aí a gente chega no ponto que eu queria. Então, as aplicações hoje, de forma geral, a gente tem camadas com conceitos específicos que vão prover capacidade, seja em termos de escala, seja em termos de funcionalidade, mas eles vão ou dar suporte para a sua aplicação. Vamos chamar aqui de servidor. Você vai ter uma série de camadas que vão orquestrar os componentes da sua aplicação, de certa maneira. Ou seja, na apresentação você vai basicamente entregar os arquivos estáticos. A camada de proxy vai interconectar e possibilitar que você escale horizontalmente os seus componentes. O consenso, essa camada de consenso, ela já vai surgir em diversos aspectos. Por exemplo, você pode ter o consenso trabalhando na camada de armazenamento quando você usa um banco peer-to-peer, como um Cassandra, como um OrangeDB, né? O Cassandra tem o próprio consenso dele, ou seja, ele trabalha em cluster, ele se replica de acordo com as configurações que você tiver. Mas, por exemplo, um OrangeDB trabalha com o Hazelcast, que é um serviço semelhante ao Zookeeper. Dentro dessa linha de consenso, entra exatamente Zookeeper, Consul, etcd, Raft, né? E as próprias blockchains, por exemplo, que tem uma camada de consenso já integrado no seu serviço. Então, essa camada de consenso é que, de certa forma, vai garantir
uma escala horizontal de forma consistente. Por que isso? Porque uma vez que a gente escale horizontalmente, pode acontecer de um mesmo usuário tratar ou fazer várias vezes a mesma requisição. E se o nosso serviço, por exemplo, for indepotente, aí entra as questões de indepotência ou não. Então, essa requisição ela vai precisar, dependendo do ponto em que ela estiver na sua camada de processamento, pode acontecer dela ser processada mais de uma vez. Então, como tem... E esses serviços, eles não têm... Se eles não tiverem uma inteligência para coordenar, para falar que, por exemplo, esse usuário já enviou essa requisição. Ou seja, ela já está em andamento. Se ele for indepotente, o próprio serviço já vai responder isso para o usuário. Mas, dependendo de como você projetou essas primeiras 3 camadas, você pode precisar da camada de consenso, né? Ou então, dependendo de como a sua camada de armazenamento está projetada também, então você pode depender da camada de consenso, né? E é exatamente por esse tipo de coisa que é importante a gente separar o momento de desenho da solução. Vocês estão vendo que eu não estou falando em regra de negócio especificamente. Na verdade, eu não posso também ignorar totalmente as necessidades no detalhe e partir pura e simplesmente para a visão. Não. Eu vou considerar o que o usuário está pedindo, as necessidades dele. Mas eu não vou me preocupar tanto com o if, com as condições dentro dos mini processos do negócio dele. Eu vou tentar desenhar ou visualizar os processos mais externos, os processos que me possibilitem definir que tipo de desenho eu vou usar na estrutura. Se eu vou usar, por exemplo, microserviços, caso ele já tenha algum componente, se ele já tem algum serviço, né, ou não, né? Se eu vou, se ele quer disponibilizar isso como um site, depois ele quer acessar isso via telefone, ele quer acessar dentro da empresa dele por um outro tipo de interface, se ele quer hospedar isso em nuvem ou num servidor local. Então é importante que a gente separe os momentos para dar liberdade de podermos trabalhar exatamente isso. Então, por exemplo, dentro dessa estrutura aqui que eu estava montando, digamos, aqui eu coloquei que a gente precisaria de um sistema de notificação. Se eu vou precisar gerar notificação para o usuário, então eu vou precisar de tópicos. Eu vou precisar que a aplicação, por exemplo, se inscreva, né, através de um protocolo que mantenha a comunicação ativa, por exemplo, aqui um WebSocket, né? Pode ser outro, pode ser um MQTT ou COAP ou, enfim, outros protocolos, e num servidor PubSub, como, por exemplo, aí um Redis, como em .NET, um SignalR, ou, enfim, até os próprios servidores Mosquito, Rabbit, enfim, algum serviço que organize essas solicitações em tópicos e eu consiga tanto que os meus serviços falem com ele, né, quanto o meu cliente, né? Então é por isso que é importante a gente, porque essa etapa ela já vai onerar bastante, né? E para essa etapa, então, aí eu gostaria de mostrar algumas referências aqui. Deixa eu. Essa aqui é a minha assinatura da Safari, né? E algumas das listas
de livros que eu leio para conseguir ter essa visão com mais clareza, né? Então, por exemplo, né, nos últimos anos, meus livros de referência em termos de microservices é o do monolito ao microserviço, Microservices in Action e Microservices Patterns. Por quê? No primeiro, ele me define estruturas, o desenho do microserviço, o que é um microserviço, como eu fazer a sua definição de maneira mais objetiva, né, considerando todas as etapas do ciclo de vida dele. No monolito ao microserviço, ele me ensina como organizar os times, como preparar a empresa para trabalhar com microserviço, que não é trivial pura e simplesmente separar as funcionalidades, não. Né? E nos padrões, ele apresenta formas de implementar os módulos que vão surgir, né, a partir ali do Microservices in Action, né, e que não são detalhados, porque a ideia é mostrar o conceito de microserviço e tudo o que vai envolver, né, o uso, o trabalho e o desenho. E já nos padrões a gente trabalha a orquestração, a gente já explora ali como você organizar efetivamente, mas não adianta trabalhar os padrões se você não consegue definir. E esses caras, eles dependem bastante, ou pelo menos na minha visão, na do Chris Richardson e do Von Vernon, eles estão fortemente ligados com o DDD. Né? As ferramentas de DDD te dão um embasamento muito bom para você conseguir delimitar o escopo dos seus microserviços. Né? Quando a gente fala de microserviço, a gente também fala de escala de banco de dados, de gestão de dados, coisa que a gente tem muitas limitações e restrições, né, em relação a bases relacionais. Normalmente, quando a aplicação é monolítica, a gente está usando uma base, duas, dependendo de como os seus bancos foram, os seus dados estão, como está a arquitetura dos seus dados. Mas, em linhas gerais, pelo menos dado o meu histórico, as principais bases eram relacionais. E aí, por exemplo, esse livro ele trata especificamente de como você escapar, né? Você ampliar a sua visão em termos da gestão de dados. Porque quando a gente começa a modularizar, quando você começa a modularizar a sua aplicação, separando do processamento de dados especificamente e olhando para ela, olhando de fora, você tem a possibilidade de olhar mais capacidades, de olhar mais coisas que quando a gente define o desenho já num único tiro, que a gente já olha a interface, processamento, já modela e tal, a gente acaba perdendo. E com essas referências a gente aumenta o nosso vocabulário para realmente desenhar a solução antes de implementar a solução. Inclusive, nesse momento aqui, numa primeira visão, eu nem defino tecnologia. Eu defino a tecnologia depois que eu já mapeei todas essas caixas e conversando com o usuário, rodando ali, fazendo uma espécie de, que eu falava antigamente, o chinesinho, da solução ao usuário vai interagir por aqui, daqui o dado vai para cá, vai ser armazenado aqui, replicado ali e por aí vai. Conforme tudo isso é definido, aí você começa, com base no ambiente que o usuário tem, aí você olha as tecnologias. Olhou as tecnologias, aí você tem as informações necessárias para se pensar em termos de detalhes de fluxo de dados, ou seja, tudo bem, como nós vamos implementar efetivamente ali o nosso fluxo. Vamos pensar nos padrões de aplicação. E aí, em termos de padrão de aplicação, a gente pode seguir, vamos usar o MVC, vamos usar o Session, vamos usar um Entity
um Entity Component System. Então, só que aí você está numa escala muito menor. Você consegue considerar o tratamento de erro, o reporte de erro. Você já escapou de definição de contrato, de interface, de troca de mensagem, de confiabilidade, de armazenamento. Você pode até definir depois o tipo de armazenamento que você vai ter. Eu vou usar relacional, eu vou usar evento, né? Ou seja, eu vou armazenar evidências, vou trabalhar como streams. Se eu vou trabalhar com streams, de repente não preciso de um banco, eu uso um Kafka, por exemplo. Ah, não, mas a empresa já tem bancos e eles querem manter assim. Tudo bem, a gente pode mudar apenas o modelo, a forma de projetar o banco de dados em si e usar um event sourcing, né? Ou seja, pensem em momentos separados. A arquitetura da solução, você olha o processo macro, você desenha esse processo, você mapeia as capacidades dele e depois você pensa na aplicação. Pensou na aplicação, aí você entra nos fluxos, entra nos desenhos especificamente, como é que o erro vai ser tratado, como é que a exceção vai ser tratada e como os dados vão ser armazenados mais objetivamente ali. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, esse vídeo já ficou bem maior do que eu esperava, né? E eu espero que, se você curtiu esse vídeo, então que se inscreva no canal, comente, faça perguntas, poste aí. Não concordou comigo? Você faz diferente? Fala comigo, vamos conversar, porque cada um tem o seu estilo e, em termos de arquitetura de software, é uma arte e ciência ao mesmo tempo. Cada um desenvolve uma linha a partir de determinadas premissas, né? E isso é o que significa aquele famoso depende de todo consultor, né? E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Até a próxima.